Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que eu faço a abertura do painel 122, que vai tratar sobre as pandemias e as visões da epidemiologia, da ciência de dados e do direito. E para fazer a abertura, o início dessa apresentação na repercussão jurídicas e sociais da pandemia, primeiro Congresso Digital Covid-19, com muita alegria que eu chamo o doutor Wanderson Oliveira, doutor e mestre em epidemiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em geoprocessamento pela Universidade de Brasília, especialista pelo Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS, pelo Center for Disease Control and Prevention, especialista pelo Programa de Epidemiologia para Gerentes de Saúde, especialista em Gestão da Qualidade em Serviços e graduado em Enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais. Dr. Wanderson Oliveira. Boa tarde a todos. Cumprimentar a doutora Grace, doutor Marcos Costa, doutor Jones Albuquerque. Agradecer o convite à OAB para participar e debater um pouco sobre essa questão. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela para fazer uma breve explanação e depois a gente vai entrar num debate. Eu vou fazer uma abordagem olhando para a Covid do ponto de vista epidemiológico e a sua interação com a sociedade. As emergências, as pandemias, as epidemias, elas acompanham a humanidade há séculos, desde quando o homem passou a deixar de ser caçador-coletor e começou a plantar e produzir seus próprios alimentos. Então, cada vez que ele vai mudando de sua localização de coleta e de produção, você tem, obviamente, o contato do ser humano também com agentes transmissíveis daquela região. Esse mapa está mostrando a origem da malária, da hanseníase, como exemplos de grandes epidemias e de doenças que se espalharam pelo globo ao longo de séculos. No entanto, este processo continua acontecendo. Só para vocês terem ideia, de 2001 até agora, nesses 20 anos, eu trabalho no Ministério da Saúde, trabalhei até maio agora deste ano. Durante todo esse período, eu acompanhei todas essas emergências, diretamente ou indiretamente. Então, nós tivemos uma diversidade muito grande, não são só pandemias, mas também desastres, problemas na produção de medicamentos, produção de insumos, tivemos várias emergências, e todo esse processo aqui, em 2002, com a SARS-CoV-1, que era o coronavírus, que também é o mesmo coronavírus, é um primo deste coronavírus atual, que foi o que mudou ou trouxe uma mudança muito importante na organização da resposta mundial às emergências, implicando na atualização ou na aceleração da atualização do Regulamento Sanitário Internacional, que foi promulgado em 2005 e entrou em vigor em 2007. Nós tivemos depois, em 2012, uma nova epidemia por SARS-CoV, por coronavírus, foi a MERS-CoV no Oriente Médio, com camelos envolvidos, e depois a pandemia agora
começando no final de 2019. E da mesma maneira que nós olhamos ali a malária e a hanseníase, a gente pode ver que o coronavírus também se espalhou. Agora se espalha muito mais velozmente do que naquela época, pelos meios de transporte cada vez mais eficientes, pela dimensão e pela urbanização e pela organização social, produção de alimentos, compartilhamento e globalização. Para vocês terem ideia, as 10 principais causas de morte em 2016, nós tínhamos doenças cardiovasculares, AVC, doenças pulmonares e infecções do trato respiratório. As infecções do trato respiratório representam aqui cerca de 2,5, 3 milhões de mortes no ano 2016. Em 7 meses, a Covid já afetou, dizimou uma população imensa, equivalente a maior do que várias regiões, várias cidades do mundo. 655 mil pessoas, lamentavelmente, perderam suas vidas ou tiveram muitos problemas de saúde, sofreram por causa dessa epidemia ao longo de algumas semanas. E são mais de 16 milhões de pessoas com um impacto enorme em várias áreas da sociedade. Os coronavírus, eles são conhecidos da sociedade há muitos anos, desde a década de 60. E eles sempre representaram um aspecto importante na transmissão e nas gripes que acontecem todos os anos. Vocês terem ideia, entre 70 e 80, cerca de um terço das infecções do trato respiratório superior, ou seja, daquela doença que pega mais o nariz, a garganta, no inverno foram por coronavírus. E cerca de 5 a 10% dos resfriados em adultos e uma certa proporção das crianças também foi por coronavírus. Então, o coronavírus não é uma novidade por si só, mas ele vem sofrendo mutações e que vem implicando num impacto, né, na sociedade. No Brasil, por exemplo, nós temos 2,4 milhões de pessoas já afetadas pelo coronavírus, sendo que 1,1% da população brasileira dessa população apresentando sintomas conjugados muito simples, muito básicos, né? Perda de cheiro, perda do sabor, tosse, febre, dificuldade para respirar, febre, tosse, dor no peito, ou seja, são sinais e sintomas que são comuns a várias doenças e que têm uma dificuldade muito grande para a identificação. Isso implica na necessidade do setor de saúde, também do setor jurídico, compreender que mecanismos de vigilância podem ser desencadeados, uma vez que eu não tenho como distinguir no início da epidemia ou no início da doença se aquela pessoa está com Covid ou está com a gripe comum. Isso não é possível fazer, exceto pelo exame laboratorial, que também implica em algumas limitações. Nós temos esses 2,4 milhões de pessoas, de brasileiros afetados. Possivelmente o número é cerca de 10 a 12 vezes superior a este número. A Universidade Federal de Pelotas, agora, recentemente, fez um estudo demonstrando que estima-se em torno de 15 milhões, 16 milhões de pessoas no Brasil afetadas pelo Covid. E se nós considerarmos que somos 212 milhões de brasileiros, nós temos ainda a maior parte da população ainda vulnerável, suscetível à doença. Então, esses aspectos são fundamentais para o planejamento e também para a organização. E foram 88 mil óbitos. Possivelmente já devemos estar muito próximos ou já ultrapassamos a barreira dos 100 mil óbitos. É claro que aqui são os óbitos confirmados por laboratório, que a gente tem capacidade de discriminar, mas para o mesmo tanto temos uma grande proporção de pessoas que não tiveram condições de ter o resultado final da sua doença, da sua evolução clínica. As emergências em saúde pública incluem as pandemias, os surtos, os desastres e tudo mais, são situações que, se mal geridas, possuem capacidade de colocar as organizações afetadas
na incapacidade de lidar com a base de seus métodos operacionais habituais, e assim provocar uma rápida decadência da sua estrutura, é o que a gente está vendo na economia, nas relações sociais e tudo mais. Para enfrentar essas emergências, e por causa daquele momento que eu expliquei, o Regulamento Sanitário Internacional foi mudado ali em 2005. Ele vinha de uma versão de 69 e nós tivemos uma grande mudança de paradigma. Saímos do controle de fronteiras, ou seja, fazendo medidas de barreira sanitária para contenção na fonte. Infelizmente, essa pandemia ela desnudou uma série de problemas na compreensão do Regulamento Sanitário Internacional, e eu não tenho dúvida, nós vamos ter que rever o Regulamento Sanitário Internacional, inclusive o papel da Organização Mundial da Saúde, dos países, a responsabilidade social e também pensarmos em câmaras internacionais de arbitragem que deem conta de uma redução desse movimento predatório que alguns países fizeram e várias empresas fizeram, aproveitando de uma catástrofe, de uma situação muito crítica para poder aumentar preços e fazer em detrimento de outros países. A lista de doenças saiu de febre amarela, peste e cólera para uma lista mais, eu diria, ampliada, ou seja, não ficamos mais agora só em doenças. Nós podemos olhar o conjunto da obra, ou seja, qualquer situação que possa afetar ou causar um problema maior na saúde pública. E saímos de medidas pré-estabelecidas para planos, planos de emergência, que são planos vocacionados para dar conta no início de uma emergência que eu não conheço qual é, cerca de 5% das situações, e planos de contingência que afetam aqueles eventos que nós já conhecemos. O impacto das emergências, eles não são muito bem descritos. Para vocês terem ideia, o Zika vírus, onde o Marcos está lá e o Jones em Pernambuco, que teve um papel fundamental na resposta internacional à Zika, estima-se em torno de 7 a 18 bilhões de dólares de impacto econômico direto, segundo o Banco Mundial, podendo, obviamente, ser muito maior que isso. E a Covid, ela é sem precedentes, é possivelmente a maior e mais devastadora pandemia de séculos, não somente comparada com a de 1918, com H1N1, mas com certeza será a mais impactante, e considerando aqui, se a gente juntar a pandemia de 2002, 2003, que durou cerca de 6 meses e teve impacto de 30, 50 bilhões apenas, olha para você ver, era a maior pandemia, a gente tem conseguido se superar com muita velocidade. Concluindo, nós temos as estratégias para poder responder, ou seja, antes que esses eventos ocorram, e a gente sabe que muito em breve teremos uma nova pandemia, nós precisamos estruturar planos e prever e capacitar a sociedade para identificar quais são as ameaças, estabelecer e reconhecer quais são suas vulnerabilidades e estimar o risco para que, diante de cada cenário, se possa evitar, mitigar os danos que são, muitas vezes, previsíveis e evitáveis. Muitas mortes também. Os componentes centrais da cadeia de uma preparação e resposta à emergência vai desde a detecção, a verificação se é verdade ou não um evento, porque uma epidemia começa com um caso, com um conjunto de casos em qualquer município. Pode ser do Brasil, como a gente viu no caso da Zika, como pode ser em Wuhan, como a gente viu na parte da questão da China. E a gente também tem que olhar, do ponto de vista jurídico, o preconceito, porque na medida que a gente coloca a vinculação de um evento a um povo, a uma sociedade, isso a gente está causando preconceito, provocando xenofobia. Então, assim, a gente tem vários aspectos aí, legais, éticos, que podem ser explorados. Eu sei que o Marcos é um cara estudioso, é um profissional, é um dos caras que mais estuda
um dos profissionais que mais estuda essa questão da emergência no âmbito da Procuradoria-Geral da República, e ele teve um papel importantíssimo na época da Zika, onde nós discutimos muito a necessidade de uma melhora no arcabouço legislativo nacional para responder à emergência de saúde pública. Vai notificação, avaliação, resposta, governança, ou seja, nós temos que chegar ao ponto de simplificar esse processo para que a sociedade, assim como no Japão, se a gente olhar o que foi um terremoto no Japão comparado com o que foi um terremoto no Haiti, ou o que foi um vulcão ativo no Havaí e o que foi um vulcão ativo na Guatemala, a gente sabe muito bem a diferença que se faz a preparação e a organização social. Então, basicamente, uma emergência é muito simples de se responder. É ter um plano, organizar o que você precisa e manter informação. Informação é um ponto crítico nesse processo. O Canadá, depois que nós tivemos a pandemia em 2002, o Canadá fez uma reestruturação de toda a sua cadeia de resposta, criando estoques de emergência em 4 pontos estratégicos do país. Então, lá eles conseguem montar hospitais de campanha, hospitais com capacidade para fazer até cirurgias complexas em 12, 24 horas. Eles sabem o que precisam, eles têm equipamentos e estrutura de monitoramento, onde as pessoas podem se sentar e a gente sabe de qual setor que a pessoa é procedente, se é da vigilância, se é da área jurídica, se é da área de comunicação. É fundamental o monitoramento de mídia e a gente precisa trabalhar com a mídia, com a comunicação, com informações amplas, acessíveis e também de forma organizada. Eu venho tentando colocar esses elementos dentro de um cenário. Nós combinamos 15 minutos de fala, então estou concluindo a minha fala para passar para a doutora Grace dar continuidade ao andamento e depois a gente pode debater um pouco mais sobre as questões inerentes à epidemiologia. Muito obrigado. Doutor, em epidemiologia, o doutor Anderson Oliveira traz uma visão da epidemiologia com importantes considerações no momento sem precedentes de isolamento social, de pandemia, de Covid-19. E agora nós vamos receber o doutor Jones Albuquerque, que é doutor em Ciências da Computação, cientista com vasta experiência em respostas em emergência e combate a epidemias no Brasil, na Espanha e na África. Integra o Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami, da Universidade Federal de Pernambuco, no Instituto para Redução de Riscos e Desastres da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, doutor Jones Albuquerque, que traz a visão da ciência de dados. Muito obrigado, Grace, pela honra, doutora Grace, por estar aqui, o convite, por Marcos, ilustre procurador-geral aqui do Estado, e por Anderson, colega de longa data de combate a várias frentes aqui no Estado. Eu vou fazer 5 minutos de uma provocação e depois eu faço umas explanações com a resposta de emergência que a gente fez aqui em 5, 6 minutos, então minha fala deve se resumir aí a uns 10, 12 minutos, no máximo. Eu vou compartilhar aqui minha tela para que os senhores tenham minha visão do que eu estou mostrando. Primeiro, por que Covid pegou todo mundo de surpresa? Os dados Covid, isso aqui é uma projeção com o que tem de mais sofisticado em modelos de projeção, modelo fractal, publicado esse ano por um casal de físicos, e a gente incrementou ele um pouco aqui. E qual é o problema? A nossa curva vermelha aqui é a curva de medidos e a cinza a projetada. O que acontece?
em Covid. O que acontece é que os parâmetros de Covid provocam isso na curva projetada. Ó. Dependendo do que você esteja olhando, você vê um cenário muito otimista ou muito pessimista. Acertar a Covid, a gente está aqui falando numa projeção para 45 dias, ó. Se eu estico essa projeção para 90 dias, a curva fica mais ainda suscetível e instável na projeção. Por isso, e não é à toa, que vários epidemiologistas do mundo erraram bastante. O Imperial College, que é a nossa fonte, tem estatísticos muito sofisticados lá, erraram não é porque são incompetentes, não. É porque a matemática que a gente estava estudando até então para observar isso não funciona para a Covid. Essa matemática e essa estatística é do início do século passado. Isso aqui é o mesmo gráfico de 1918 e 1919 para a influenza. E olha para isso, parece que a gente está vivendo hoje primeira onda, segunda onda, terceira onda, e eram os mesmos princípios. Tem um fundamento matemático que eu não vou entrar em detalhe, mas isso que provoca, às vezes, as oscilações. O que também... Qual é o problema do dado de Covid? O nosso sistema de diagnóstico, como falou muito bem o Anderson. A gente já vinha debatido isso aqui no Laboratório de Imunopatologia. Observe, isso é uma matéria aqui de março, a Espanha devolvendo acho que é centena de milhão de testes rápidos, porque estava causando, não estavam conseguindo se planejar para decidir o que estava acontecendo com a pandemia. O que a gente observou também, eu estou colocando aqui as experiências de aprendizado dessa nova doença e desse novo espalhamento da população. Eu não vou entrar nos detalhes mais a fundo disso, mas só para nos ilustrar. Outro problema, a gente pensou que fazer contact tracing, que é ir atrás das pessoas que tinham se contactado por um app, por tech, ia funcionar. Não funcionou, a gente aprendeu isso. Eu fui no Anderson ali, o meu secretário de vigilância, a gente aprendeu isso. E tinha uma conversa minha com o Anderson do passado, a gente fazia assim, por que a gente não usa um agente de saúde lá da SUS, lá da ponta? A gente brincava disso, do tipo, o app não vai resolver, tem um problema tecnológico. A gente também tentou fazer, no nosso país, medir isolamento e distanciamento social com apps. Não funciona, não funciona. Infelizmente, tem várias histórias aí, e eu não vou entrar em detalhes nisso. O problema é que a gente está aprendendo. E eu não considero isso um erro, eu considero um aprendizado. A gente está aprendendo e vendo que não funciona. Se a gente ouve minimamente alguns indivíduos, a gente vê que não funciona. O que a gente fez? A gente desenvolveu uma matemática específica para isso. E essa matemática, eu não vou entrar, vem de Einstein, de Albert Einstein, tem publicações, etc. Mas uma observação que vale a pena observar aqui é que a gente... isso aqui é o gráfico de cima, é o medido real em casos, e o de baixo, a nossa curvatura. O que Einstein fez para a gente? Observe que Einstein descreveu todo o universo em 1903, sem nenhum computador. Então, como é que ele conseguiu descrever? Porque ele descreveu geometricamente. Não sei se vocês já perceberam que algumas figuras são muito fáceis de descrever geometricamente e muito complicadas de descrever em equações. Eu brinco muito com o cálculo de π, o simples π. Calcular π algebricamente é uma complicação. Geometricamente, com o diâmetro e a circunferência e a circunferência, eu consigo ter uma razão e eu tenho π. É assim que funciona geometricamente. O que a gente percebeu geometricamente? Que a pandemia sinalizou seu começo lá em 17 de abril, ali mais ou menos, um pouquinho antes, aqui nessa semana, 16 a 22 de fevereiro, perdão, e o nossa OMS só declarou pandemia aqui nessa semana, de 10 a 16. Claro, eles estavam observando os dados medidos. A gente já tinha percebido geometricamente isso. O que a gente fez? A gente foi olhar para o Brasil, acertou até então, e a gente também está olhando em Pernambuco e observando o que está acontecendo. Eu não vou entrar aqui nos detalhes disso, isso está escrito no artigo aqui, vocês entram no link.
E acha que está tudo dentro do ird.org, Covid. Isso tem um artigo explicando e etc. Eu não vou entrar nesse detalhe. O que a gente também fez? Montou um instituto de resposta com o Instituto de Redução de Risco, montou uma resposta de emergência para isso. Para quê? Para quê? O que a gente percebeu? Observem que a gente está algumas semanas atrás, ou estava, né? Sempre esteve, do surto na Europa. E como a gente trabalha com o pessoal da Europa, lá, o Centro de Biologia Complexa da Catalunha, a gente percebeu que construiu um diagrama de risco que basicamente é vermelho, risco alto, amarelo, risco médio, moderado, verde, ok. Quando é que a Europa e o Reino Unido começaram a reabrir suas atividades? Quando, de acordo com esse diagrama nosso de risco, eles voltaram para a região verde. Esse diagrama no eixo Y aqui é a média de taxa de contato da população, considerando uma média de 7 dias aí, os últimos 7 dias. E aqui embaixo, os números de casos ativos. É aquele povo que está infeccioso, vamos dizer assim. E é por isso que a gente isola o cidadão 14 dias, etc. Então, o que acontece aqui? Quando eu volto para o verde, seguro. Agora, veja o que está acontecendo nos estados brasileiros. Isso aqui é em tempo real, vocês podem medir. Eu vou pegar o Pernambuco, porque eu posso xingar meu próprio estado. E não corro risco de ser deselegante com ninguém. Mas veja o que aconteceu. Todos os estados estão em vermelho. Eu vou abrir aqui Pernambuco para a gente ver isso com um pouco mais de detalhe. Pernambuco teve um surto lá gigante, toma as ações. Cada bolinha dessa é um dia. Caminha na direção da infecção. A infecção se alastrando aqui, ó, na população, com casos ativos. Se infecta de um jeito tão alto que o governo decide fazer uma quarentena rígida. Até então ele estava bem, ó. É um gráfico quase linear indo para a infecção. Decretou a quarentena rígida e vinha voltando linearmente para o verde até que resolve começar a reabrir. Eu vou aqui voltar para o Pernambuco. Quando ele resolve começar a reabrir, olha o que acontece com isso. Quanto mais emaranhado, menos estratégico está o Estado. Olha o Piauí aqui do meu amigo Marcos. O Piauí está aqui. É o Paraná. Quanto mais linear, mais olha o Rio de Janeiro. Esse gráfico nos ilustra quão a gente está na tentativa de consertar a pandemia. Aqui a gente tem o país todo, vocês podem navegar e etc. Mas, na essência, estamos todos em vermelho e em risco alto. Então, o risco de continuarmos nessa pandemia é bastante alto. E a gente continua em curva pandêmica. Essa é a grande observação disso. Observe que a gente assessora a Europa nos casos de reabertura para França, Espanha, Alemanha. Foi a gente que assessorou junto com o pessoal da Espanha, em um consórcio com o Reino Unido, etc. E olha a linearidade da Europa. E a gente está ainda bastante longe do que seria essa tentativa de contornar. Observando aqui mais algum detalhe, o espalhamento é explícito. Isso aqui você pode comparar datas de espalhamento. A gente pega aí em um mês. Vamos pegar aqui, ó, início de maio e vamos comparar até julho. Até julho agora é visível a densidade geoespacial temporal da doença no nosso país. A gente está entrando num nível de espalhamento tão grande que a densidade de casos mascara os gráficos todos. O que isso nos sugere? Que a gente precisa modificar todas as nossas práticas jurídicas, legais, de jurisprudência, de temporalidade, de tempo de emergência. O que é uma resposta em emergência? Ações de combate. Eu via, quando o Anderson estava na Secretaria de Vigilância, eu via medidas que demoravam para ser tomadas, não é porque ele não queria, não. Ele estava lá dizendo, pessoal, é para a gente fazer isso. E demorava 3, 4 semanas para a máquina se conseguisse moldar
as decisões do sistema de vigilância. E isso a gente tem que aprender muito ainda. E eu fico muito lisonjeado de estar aqui num fórum, e junto com o procurador aqui, que tem a caneta e tem a força jurídica de poder movimentar essa máquina toda. Para concluir minha fala, quem é a gente? A gente é um laboratório de imunopatologia que fica aqui no Recife, essas casinhas bonitinhas, é um rio aqui na entrada da cidade antiga. A gente já desenvolveu vacina para AIDS, a gente já desenvolveu kits para Zika durante a síndrome aqui que o Anderson falou, com microcefalia, kits com devices próprios, com o Japão, com empresas, com tudo. A gente já desenvolveu redes de telemedicina, a gente já desenvolveu plataformas de vigilância com o próprio Ministério da Saúde, o Anderson é testemunha explícita disso. A gente já fez isso por vários centros. Hoje a gente está num centro de redução de risco de desastre. O próprio Anderson, o próprio Marcos são parceiros desse instituto na resposta em emergência. A gente fez isso para o Malawi há 1 ano atrás, e funcionou muito bem. E aqui no estado hoje, a gente tem tentado ajudar a controlar isso. E até um tempo atrás, a gente era um dos melhores estados daqui. Toda a nossa história está contada aí de internet, etc. E eu queria deixar aqui explícito os nossos parceiros, que a gente, desde o começo, é internacional na partida. Desde o começo está aqui, Secretaria de Vigilância da Saúde, Ministério da Saúde, porque a gente não trabalha para um governador, um presidente, a gente trabalha para a saúde. Então, essa que a gente tenta fazer aqui no Instituto, e tem atores aqui sofisticados que nos ajudam isso, e inclusive o Ministério Público aqui Federal, representado pelo procurador Marcos, e o Ministério Público do Trabalho, que nos ajudam a dizer que a gente não está inventando dados, nem criando situações. Muito obrigado, e era isso que eu gostaria de ter apresentado. E isso que está aqui atrás, passando o tempo todo, que eu vou deixar, é o relatório diário que a gente produz hoje para a Secretaria do Governo. O Anderson é consultor nosso, membro cientista do corpo principal desse instituto, e o que está aqui tem uma validação bastante apurada. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Jones Albuquerque, que vem com dados de extrema relevância, de extrema importância, dados a nível internacional. Aliás, este painel, gente, é algo que demonstra a força, o conhecimento de grandes homens a nível nacional que conhecem, sim, da importância da epidemiologia, a importância da ciência de dados e a importância do direito. E é por isso que agora nós vamos receber o doutor Procurador Regional da República, doutor Marcos Antônio da Silva Costa, mestre em Direito e Estado, na área de concentração Direito Constitucional. Atualmente exerce o cargo de Procurador Regional da República do Ministério Público Federal. Ocupa a função de assessor especial de Ciência, Tecnologia e Inovação do Gabinete do Procurador-Geral da República e atua no Gabinete Integrado de Acompanhamento da Covid-19 na Procuradoria-Geral da República. Doutor Marcos Antônio da Silva Costa, seja muito bem-vindo ao nosso painel. Obrigado, doutora Grace. É uma honra estar nesse painel com 2 grandes amigos, 2 grandes profissionais em cada um dos seus campos. Doutor Anderson e doutor Jones são expoentes em cada uma das matérias, né? Eu vou compartilhar a minha tela. Então, agradeço também o convite da OAB, né? E da Escola Superior da Advocacia Nacional, nas pessoas do presidente Felipe Santa Cruz, do seu coordenador Rony, e também ex-presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, né? Esse painel ele tem uma perspectiva de interagir visões diferentes relacionadas ao mesmo fenômeno, né? Tivemos uma visão muito explicativa da epidemiologia e outra muito profunda da ciência dos dados, da matemática, da epidemiologia. E o que eu sempre falo é que é a sinergia dessas visões que irá nos propiciar uma
possibilidade de lidar com esses fenômenos que são fenômenos repetitivos da humanidade. Do ponto de vista jurídico, propriamente dito, nós temos antes da pandemia, nós temos um quadro normativo insuficiente, né? Que quadro normativo era esse? Olhando rapidamente na Constituição Federal, você encontra uma única menção à palavra epidemia, que é no caso de possibilidade de fazer remoções de populações indígenas, né? Isso não é tratado adequadamente, existe só lá uma previsão de vigilância epidemiológica no capítulo da saúde, né? No sentido geral, do ponto de vista de lidar com esse fenômeno, nós temos o preâmbulo da Constituição, que fala do dever de assegurar o bem-estar, né? A saúde como um direito social e uma competência comum dos 3 entes da federação. Isso, basicamente, é o quadro geral da epidemia. Não que não existam normas, existem normas, sim, relacionadas ao Sistema Único de Saúde, ao capítulo da saúde, mas o fenômeno da epidemia, de pandemias, não é tratado como é tratado, por exemplo, inundações, secas e catástrofes e outras coisas dentro da própria Constituição, né? Basicamente, a Constituição fala que cabe ao Sistema Único de Saúde realizar as ações de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. É isso que é a previsão que nós encontramos na Constituição Federal. E, em termos normativos, nós temos uma lei muito antiga, isso tudo antes da Constituição. Essa lei é de 1975 e trata de quê? De vigilância epidemiológica, do Programa Nacional de Imunizações e notificação compulsória de doenças. Então, na dimensão das normas infraconstitucionais, essa era a lei básica que existia. Era a lei que regulava e que dava o contexto, com muitas normas, muitos decretos, muitas portarias do Ministério da Saúde, né? Essa lei estabelece o dever das autoridades sanitárias de adotar prontamente as medidas indicadas para o controle da doença, e estabelece, num dispositivo muito singelo, a obrigação de que as medidas de controle de doenças e agravos devem ser obedecidas pelas pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, por elas abrangidas. Esse é o artigo 13. Isso, basicamente, era o normativo básico da lei da área de vigilância epidemiológica, e isso foi fruto, inclusive, de muitas conversas que eu tive com o Dr. Anderson, no sentido de que nós precisávamos antes avançar nesse quadro normativo. Que outro quadro normativo nós tínhamos? Temos o Regulamento Sanitário Internacional. Como o doutor Anderson mencionou, ele foi atualizado por conta de outras pandemias severas que ocorreram na década passada, em 2005. E, no nosso caso, ele foi aprovado pelo Decreto Legislativo de 2009. Então, ele é uma norma vigente no país também e que tem a sua normatividade, né? Basicamente, eu sempre destaco em relação ao RSI, que é o Regulamento Sanitário Internacional, o mandato desse documento. E aí, doutor Anderson, depois pode até comentar, se tivermos tempos, que é prevenir, proteger, controlar e dar uma resposta de saúde pública contra a propagação internacional de doenças de maneiras proporcionais e restritas aos riscos para a saúde pública e que evitem interferências desnecessárias com o tráfico e o comércio internacionais. O que me chama mais atenção, doutor Anderson, é o seguinte: aqui a preocupação é com o tráfico e com o comércio internacional. Quer dizer, e esse é um tratado internacional da Organização Mundial de Saúde. A explicação talvez seja que seja mais fácil aprovar algo assim com tráfico e comércio internacional do que falar saúde, mas eu acho que isso é um mandato que precisa ser modificado, porque basicamente não é esse o mandato, né? O que está por trás disso é a saúde global, a saúde das pessoas e das comunidades e dos países, né? Em termos de regras gerais do regulamento, nós temos há uma vinculação com respeito aos direitos humanos, há um respeito também ao direito dos países soberanos, de tal forma que você compatibilize as normas internacionais com as normas dos países. Isso nos lembra aqui o problema do Pacto Federativo, onde você tem a União e os estados e os municípios, e que isso foi uma temática que, inclusive, houve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, da qual nós iremos falar adiante, né? Então, o regulamento também estabelece uma necessidade da proporcionalidade das medidas de saúde e que essas medidas tenham um embasamento científico.
tanto a proporcionalidade das medidas de saúde como o embasamento científico também foram temas que estão sendo e foram abordados em algumas decisões e na legislação que foi recentemente aprovada. Então, isso dá um marco normativo, uma inspiração normativa em relação a essa legislação, a esse marco legal antes da pandemia. No caso do embasamento científico, como é que é definido no Regulamento Sanitário Internacional, né? Você tem que observar os princípios científicos. Além disso, você tem que ver quais são as evidências científicas disponíveis. E se não existir evidências científicas disponíveis, buscar outros tipos de informações de outros órgãos de estudos, de universidades, das próprias agências internacionais, das agências locais e assim por diante. E, no final, observar alguma orientação ou diretriz específica da OMS. Então, pandemias, epidemias, especialmente de vírus novos, são momentos de incerteza. É uma incerteza em todos os contextos, uma incerteza científica, uma incerteza normativa, e é nessas incertezas que operam todo esse sistema. Então, nesses momentos, você não tem nem a ciência, né, nem os gestores têm respostas. Você está diante de algo escuro, que é impreciso, certo? Por conta disso que você utilizar o que há de melhor na ciência em relação ao passado para tentar identificar padrões e formas de intervir nesse fenômeno. Isso é o contexto antes desta pandemia, o contexto normativo. Você tem pouca normatividade específica na Constituição, uma lei de 1975, várias normas infralegais, regulamentos, decretos, e o regulamento sanitário foi aprovado e que dava um norte geral a esse sistema. Com a pandemia, houve uma corrida legislativa. Foram aprovadas nos últimos meses da pandemia, se estabeleceu 15 leis, 6 medidas decisórias, decretos, 15 portarias, isso num rápido levantamento que fizemos no meu gabinete. Bom, nós estamos assistindo ao painel de as pandemias e as visões da epidemiologia, da ciência de dados e do direito, com várias visões de extrema relevância, de extrema importância, com grandes nomes a nível internacional, falando sobre a visão da epidemiologia, as questões de dados que foram muito bem expostas aqui pelo Dr. Jones Albuquerque, com a visão da ciência de dados e a importância da visão do direito, a questão da insegurança jurídica, a incerteza das normativas, que era o que nós estávamos aqui ouvindo pelo nosso brilhante palestrante, falando da visão do direito, o Dr. Marcos Silva Costa. E, infelizmente, a internet, nós tivemos problemas técnicos, mas é relevante a gente perceber como a ciência de dados, o direito e a questão que foi muito bem explanada pelo ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Dr. Wanderson Oliveira, apresentou para cada um de nós que estamos aqui prestigiando e assistindo aqui o painel. Vamos avaliar as nossas questões técnicas para ver se o doutor Marcos Silva consegue retomar aqui a nossa conexão. Aproveito a oportunidade para parabenizar os organizadores do evento, agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com homens tão brilhantes, com um trabalho tão impactante para a nossa sociedade, que precisa saber entender que existe qualificação e existe essa visão com muita experiência, vasta experiência a nível internacional. Parabenizar o nosso presidente da OAB Nacional, doutor Felipe Santa Cruz, por idealizar um evento tão grandioso como esse, e em especial ao doutor Rony, diretor-geral da Escola Nacional da Advocacia, nosso carinho especial ao secretário-geral da OAB, doutor Alberto Simonetti Neto, que, de forma brilhante, toda a diretoria da COAF tem desenvolvido um brilhante trabalho. Agora, para fazer as suas considerações finais, doutor Marcos Silva, falando sobre a visão do direito. Espero que estejam todos ouvindo. Então, prosseguindo no que nós estávamos conversando, existe uma normatividade insuficiente antes da pandemia,
Durante a pandemia houve uma corrida legislativa e você tem muitas normas não sistematizadas. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos evoluir para uma sistematização adequada dessa normalidade. Nós precisamos construir, e aqui eu vou já passar para essa parte final do meu slide, que é um caminho possível que nós podemos ter em relação a essa normatividade. Nós precisamos de emenda constitucional. 2 emendas constitucionais recentes, uma aprovou o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, outra aprovou o Sistema Nacional de Constituição. Então, nós podemos trabalhar no marco da Constituição um tratamento específico para pandemias, epidemias e assim por diante. Nós precisamos de uma lei da política nacional, que estabeleça uma política nacional de vigilância em saúde. Isso já ocorre com outras políticas. Temos a Lei Nacional de Política do Meio Ambiente, a própria lei do SUS, outras leis, a Lei Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e assim por diante. A necessidade de uma cooperação entre os entes federativos também indica a possibilidade de você ter a necessidade de uma lei complementar da cooperação federativa, que estabeleça para esses eventos os riscos que precisam ser observados. Isso conforme um sistema nacional, né, com um fundo nacional de recursos, e que uma conversa que eu tenho tido com o Dr. Anderson, o Dr. Jones, é necessário nós darmos as boas experiências de outros países e precisamos, talvez, estabelecer no Brasil os brasileiros de prevenção e controle de doenças. A exemplo do que existe nos Estados Unidos, a exemplo do que existe na Europa e assim por diante. Isso conformado com uma estratégia de ciência, tecnologia e inovação, terá um aparato melhor para lidar com esses fenômenos. E esses fenômenos são repetitivos. Quando nós lidamos com a Zika, em 2015, tanto o Dr. Jones como o Dr. Anderson já indicavam, com base no consenso científico, de que novos vírus e novas pandemias iriam ocorrer. Quando as pandemias passam, realmente acabam se esquecendo a necessidade de investir na ciência, em tecnologia, inovação, apoiar o trabalho de Dr. Jones, formar pessoas, trabalhar com a nova geração que vai lidar com isso. Então, nós precisamos, neste momento, não deixarmos passar a vontade de investir nessa temática. E essa temática se investe basicamente em prevenção. O controle é sempre o pior, né? É quando nós chegamos tarde demais. Então, o Regulamento Sanitário Internacional, ele justamente para quê? Para que você crie um mecanismo, uma vez identificado um vírus novo, rapidamente, qualquer um dos países possam agir circundários para deixar eles cercado naquele espaço para que ele não possa escapar do controle. Porque uma vez saindo do controle, se ele é um vírus novo, onde a humanidade não parada, ocorre ocorrendo nesse. Então, os desafios são desafios significativos, mas a forma de lidar com esses significativos não é algo conhecido, é algo estudado pelos especialistas que há muito tempo pesquisando sobre a importância de se investir mais em prevenção do que no momento posterior. Então, nós temos que criar esses mecanismos e um marco legal adequado, com uma jurisprudência adequada, isso dará uma maior conformação para a nossa resposta, uma resposta científica, uma resposta epidemiológica e uma resposta jurídica, né? Esses momentos de incertezas são também oportunidades de crescimento, de aprendizado, como falou o Dr. Jones. E, basicamente, lidar com pandemias é, basicamente, olhar o passado, aprender no momento em que os fatos estão ocorrendo. Então, esse é o nosso desafio. Eu creio que uma conformação jurídica melhor pode preparar o país para um outro momento de resposta. Então, basicamente, aqui eu encerro agradecendo a doutora Grace, ao doutor Anderson e doutor Jones. Ainda temos, acho que, 10 minutinhos, e aí acho que todos nós somos econômicos nas nossas intervenções, e com isso ganhamos 10 minutinhos para uma rápida troca de percepções. Nós ficamos muito felizes com o resultado do nosso painel, na medida que foram abordadas inúmeras respostas, questões com a visão jurídica, científica e epidemiológica, como muito bem foi colocado aqui
pelo Procurador Regional da República, doutor Marcos Antônio da Silva Costa, pelo doutor Jones Albuquerque, cientista renomado a nível internacional, e com o doutor Anderson Oliveira, com doutor e mestre em epidemiologia e com vasta experiência. Nós agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês e dizer que é uma honra fazer parte do primeiro Congresso Digital Covid-19. Estamos tendo uma instabilidade na conexão da doutora Grace, então gostaríamos de agradecer, em nome do Conselho Federal da OAB e da ESA Nacional, a participação de todos os palestrantes desse painel, dizer que para nós é uma honra receber os senhores neste painel. Muito obrigada e até mais breve. Doutora Grace, muito obrigado, parabéns ao OAB. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui num ilustre painel desse. Muito obrigado.